Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou fazer esse primeiro vídeo aqui falando um pouquinho sobre o texto, capítulo 14 do livro do Benévolo, História da Cidade. Esse capítulo fala um pouquinho sobre como se estrutura, né, esse pensamento sobre a cidade moderna, tá? Então, é o seguinte, esse texto ele vai começar um pouquinho ele vai falar um pouco sobre a situação ali naquela transição do século XIX para o século XX. Eu já falei para vocês, a gente já estudou isso na disciplina de urbanismo 3, tá? A gente já falou um pouco sobre o que era esse ambiente de transição do século, na virada de século. E aí a gente tem algumas imagens iniciais aqui, por exemplo, a Exposição Universal. A gente já estudou sobre isso, a gente já viu que foi esse momento na Europa. E então ele vai trazer um pouquinho sobre esse repertório. Depois ele vai fazer algumas correlações entre pintores e como se articula também esse movimento de vanguarda no início do século XX e depois aqui quando a gente tem a Primeira Guerra Mundial e nesse intervalo entre Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Aqui ele vai falar um pouquinho sobre o Mondrian. Espero que vocês tenham algum conhecimento sobre o Mondrian. Se não tiverem, vale a pena dar uma pesquisada sobre o Mondrian. O Mondrian tem um primeiro momento em que ele trabalha com esse abstracionismo, né, toda uma correlação entre pintura e os demais pensamentos sobre as outras áreas dentro desse movimento moderno, né, desse período moderno. Então a gente tem depois o Mondrian entrando para esse movimento do neoplástico. Aqui aparece também uma obra, um carrinho de praia do Rietveld. Rietveld também foi um importante arquiteto e design também desse período. Aqui algumas casas do Rietveld e toda essa correlação entre obras de arte, pintores, escultores e arquitetura. Eu mostrei para vocês, vocês sabem que o Le Corbusier também foi um pintor, certo? E também é escritor. Então, o que é esse pensador que ele trabalha em várias frentes? É pintor, é escultor, é escritor, é escultor também. Então, assim, o que é esse pensamento que estava sendo discutido de uma forma geral, tanto nas artes quanto na arquitetura e também no pensamento da cidade. Então, a gente precisa entender o que é esse contexto. Eu já apresentei um pouco desse panorama para vocês nas aulas passadas. E aqui, esse texto, esses 3 textos que eu apresentei para vocês, eles vão, na verdade, finalizar esse panorama, dar esse panorama geral do que está acontecendo nesse momento. Os 3 têm um foco na parte do urbanismo, mas é essencial nesse momento, e vocês vão saber, e também já perceberam, que eu preciso compreender esse contexto para entender o que acontece no urbanismo modernista. Tá? E a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, e nesse texto também detalhado esses elementos, como eles se articulam, tá bom? Aqui ele vai falar sobre 3 mestres, segundo o Benévolo, a gente tem 3 mestres da arquitetura, o Walter Gropius, Mies van der Rohe e Le Corbusier. Então a gente vê que esses arquitetos, eles tentam inserir o método da prática da construção e do urbanismo dentro de uma racionalidade da máquina, tá bom? É isso que a gente vai ver, isso é o grande elemento de destaque nesse início do século XX e a gente vai ver essa correlação aqui. O arquiteto Mies van der Rohe a gente não estudou quase, porque ele fica mais focado em obras arquitetônicas e não no urbanismo, mas aqui é muito legal porque vocês conseguem ver esses espaços, são imagens que vocês conseguem analisar o que é esses espaços pensados por esses arquitetos, tá? Tanto em planta. Aqui a gente tem uma planta do Mies van der Rohe. Ele é um arquiteto que trabalha de uma forma muito específica esses espaços abertos e contínuos, né, abstratos. Eu posso ler essa planta quase como uma pintura abstrata. Lembra um pouco as pinturas, né, do Mondrian, né, trabalhando com essas linhas que instigam, né, esse movimento ao infinito, sempre nesse tipo de composição. E é assim que se estrutura um pouco a obra do Mies van der Rohe, uma planta quase abstrata. Bom, aqui a gente aparece também já algumas composições numa escala um pouco mais urbana, tá? E aqui a gente vê também
o surgimento desse tipo de construção que eu falei para vocês, que são essas construções mais verticais e lineares, tá bom? Algumas plantas do Le Corbusier, da Villa Savoie, para vocês analisarem novamente. O que mais? A gente tem aqui um pouco mais sobre a questão da cidade moderna. O Benévolo vai retomar o que o Le Corbusier nos coloca, com destaque para o habitar, trabalhar, cultivar o corpo e o espírito, que é o lazer, e circular. Aqui ele vai falar um pouquinho sobre as características de todos esses elementos. Aqui alguns esquemas sobre a habitação, né, tipo de habitação, principalmente das classes, né, operárias e como se coloca esse tipo de habitação. Esquemas, né, pensando nessa articulação da construção com esse ambiente. Esse croquis é muito legal, ele mostra isso que aparece também na Carta de Atenas do Le Corbusier, essa relação entre sol, né, o dia, e a composição arquitetônica e espacial dessa forma de viver que ele considera o ideal. Algumas relações entre pinturas, desenhos e objetos, isso vai aparecer mais de uma vez, né? O carro, como esse conceito de máquina, outros objetos, cadeiras, né, até jogo de xadrez, como que é a concepção de todos esses elementos e como, desde um objeto e até a cidade, como todos esses elementos são pensados na mesma lógica. A gente tem essa lógica funcional, racional, né, de mínimos elementos e maior funcionalidade. O que é o mínimo que eu preciso para que todas essas coisas funcionem bem, funcionem da melhor maneira possível, tá? Então esse pensamento ele vai permear desde um simples objeto como um garfo, uma chaleira, uma luminária, o carro, a casa, a cidade. Né? O pensamento é o mesmo. Por isso que vocês vão ver aqui é só um exemplo super legal, esse desenho do Le Corbusier sobre essa estrutura dominó, lembra que eu falei para vocês em aula? Aqui tem ela para vocês entenderem que esse esquema ele vai ser aplicado em larga escala, vai ser aplicado até hoje. O que mais? É legal a gente pensar então nesse pensamento que ele é aplicado desde um objeto até a cidade, e passando pela unidade habitacional. Esse elemento é muito importante. Num dos textos, eu não estou lembrando exatamente se é esse, ele fala que é o primeiro momento em que essa unidade habitacional, o habitar, ele ganha destaque como local ou momento de pensamento sobre as funções da vida. Né? E a partir dessa unidade habitacional, você consegue estruturar a unidade, crescendo a escala, você estrutura a cidade. Aqui a gente tem o projeto da unidade de habitação do Le Corbusier em Marseille. Eu mostrei para vocês, falei da importância desse projeto em aula. Aqui ele está mais detalhado, alguns esquemas do Le Corbusier. A planta, estudem a planta, entendam essa planta, como que ela se articula no prédio. É muito importante, é uma aula de como se pensar a habitação, outros tipos de habitação. Muito legal a forma como estava se repensando o morar, né, no espaço moderno, no período moderno, é a vez que o morar, o habitar ganha um destaque, como um local em que merece ser analisado, tá, e pensado com soluções inovadoras. E como essa unidade vai se articular dentro do espaço urbano. Então é muito legal a gente analisar todos esses elementos, tá? Como a gente tem vários tipos de implantação, a questão do terreno, a questão da rua, né? A questão do vertical, do horizontal. Então vários esquemas aqui para vocês poderem analisar esses elementos, tá bom? Vários projetos de vários arquitetos. Aqui a gente já tem esse último elemento, fala um pouquinho da superquadra de Brasília. A gente vai estudar Brasília um pouquinho melhor no segundo bimestre, tá? Mas só para vocês entenderem como que esse pensamento que surge com Le Corbusier lá no início do século XX, tá? Ele vai sendo aplicado em larga escala em diversos lugares do planeta e depois até chega aqui no Brasil, e como a gente vai estudar no segundo bimestre, como essas características são absorvidas e aplicadas em Brasília, tá bom? Eu acho que esses são os principais apontamentos aqui desse texto. Espero que vocês leiam e qualquer dúvida eu estou à disposição, ok?